Mas eu também sei que tem gente que não vive sem esse sabor doce. Por isso, eu convidei a nutricionista Carol para ajudar a gente a pensar em soluções para fugir desse tal açúcar que faz mal para a saúde. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Falando ainda do açúcar, Carol, ele faz mal sempre ou numa pequena quantidade, ok? Numa pequena quantidade, ok, porque as nossas células são aptas a digerir essa glicose, utilizar essa glicose como fonte de energia. O ponto é que vários dos alimentos industrializados, os alimentos ultraprocessados que a gente chama, esses sucos de caixinha, eles têm ali muita adição de açúcar. Então, por mais que você tome só um copo, vamos supor, você já excedeu a quantidade. Entendo. Né? E hoje em dia, né, as pessoas estão tão sem tempo que o suco de caixinha fica quase da família. E tá ali, e ao invés de tomar uma água, você vai lá e toma um copo de suco de caixinha. Ah, depois deu ser de novo, foi de novo. Aí você exagera nessa quantidade do açúcar e as consequências são sobrepeso, obesidade, gordura no fígado, diabetes, que é uma doença que E a gente se arrepende só quando tem um problema, né? Como eu estava falando, você acha que essa é uma dica boa de tentar aos poucos? Porque com toda certeza. Eu comecei assim, tirando do café e do suco. E hoje, é verdade mesmo, eu não consigo mais tomar o café com açúcar, o suco com açúcar, nem adoçante. E sabe por que isso acontece, Flávia? Porque as nossas papilas gustativas, elas são adaptáveis, elas vão se adaptando ao que a gente estimula elas. Então, se você estimula elas para muito açúcar, elas vão ter vontade das coisas doces. Isso que tu fez, de diminuir gradativamente, tu foi dessensibilizando as papilas para a vontade do açúcar. Isso demora em média de 3 semanas a 1 mês. Então, se tu vai diminuindo gradativamente essa quantidade, daqui a pouco tu fica assim, nossa, tá muito doce isso aqui. É verdade. E é real, assim, você consegue fazer isso. E eu sou do chocolate, né? Nunca achei que eu ia achar um café muito doce na vida. Mas a Carol trouxe hoje aqui algumas sugestões para quem não consegue mesmo tirar, né? E quer substituir. Isso. Como que a gente faz? Opções naturais, tá? Então, vamos pensar numa ideia de um suco de fruta, para adoçar um suco de fruta. Você pode usar até uma geleia concentradinha, geleia sem açúcar, daí a gente precisa olhar nos ingredientes. E lembrando, porque a gente deve olhar se é 100% fruta, né? Isso. Senão a própria geleia já vem com açúcar, Já vem com açúcar, daí olha lá na listinha dos ingredientes. Aí você pode bater, digamos, um suquinho vai fazer um suco de abacaxi ou um suco de maracujá, acha um pouco azedo, coloca uma colher de uma geleia de morango sem açúcar, daí você realça esse sabor. É uma estratégia. Legal, não sabia dessa. É uma alternativa bem legal. E essa mesma dica da geleia, para usar com bolos, alguns biscoitos, você também consegue diminuir a quantidade de açúcar que adicionou naquela receita e usar uma geleia de frutas natural. Fica bem bom. Isso aqui é o quê? Esse aqui é um xarope de maple, que a gente chama, é um xarope derivado daquela planta do Canadá. E ele é um xarope bem concentrado, então ele é bem legal para utilizar em receitas como substituto. E não faz mal? Não faz mal porque o benefício dele, ele não tem aquele índice glicêmico, aquela carga glicêmica que o açúcar branco tem. E aí, pela concentração, você usa uma colher de sopa e ele tem um poder de adoçar muito grande. É porque a primeira medida, quando a gente quer emagrecer, tirei o açúcar e coloquei o adoçante. Mas a gente não tem nem ideia do quanto o adoçante pode fazer mal. Às vezes ele pode ser pior que o açúcar. É que assim, os adoçantes, essa capacidade que o adoçante, os adoçantes artificiais principalmente, que tem aspartame, ciclamato, eles continuam fazendo essa estimulação do doce na papila gustativa. Então, você não está aprendendo a comer o alimento na sua forma natural, azeda, amarga, cítrica. Você está camuflando. Então, não é uma estratégia pensando assim, para melhorar o meu hábito alimentar, para melhorar o meu hábito a diminuir a quantidade de açúcar. O adoçante não faz esse papel. E às vezes também a gente tira aquela colher do adoçante, a colher do açúcar, mas coloca 20 gotas de adoçante. Não, nem conta, né? Só aperta, daí também não adianta. E aí tu continua estimulando a papila gustativa e sempre vai querer as coisas doces açucaradas, E essas aqui que você trouxe, explica para o pessoal o que é e como utilizar. Então, aqui são as frutas secas, as frutas desidratadas. Tanto a uva passa, quanto a tâmara, o damasco, a gente tem o figo seco também, eles são ótimas estratégias para a gente usar em preparações, né? Porque eles são a fruta mais concentrada, o açúcar da fruta, a frutose mais concentrada. Então, se você usar... A tâmara é super docinha, né? Bem legal. Ela, assim, a medida que eu sempre dou de dica, para cada 2 tâmaras, você pode hidratar elas com um pouquinho de água, bater e substituir para cada colher de açúcar que tem na receita. Então, fica uma proporção bem legal. E aí a tâmara tem fibra, tem mais nutrientes e não tem o índice glicêmico tão alto também. A mesma dica vale para o damasco ou para a uva passa.
né? Que são frutas também que eu uso muito para orientar as mamães que têm bebês e crianças em casa até 2 anos, que a gente não quer oferecer o açúcar, não quer para não estimular esse paladar para o doce, e essas frutas são uma ótima alternativa. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais, ajudando a gente, né, a se livrar do açúcar. Ele faz mal, gente. Começa, nem que seja assim, aos pouquinhos, tá bom?